Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 19 de janeiro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E seguimos na nossa maratona bíblica. Hoje vamos conversar sobre Cântico dos Cânticos 7 e 8. Vamos terminar aí Cântico dos Cânticos e focar a nossa conversa em Efésios, capítulo de número 4. O tema do devocional de hoje será uma nova maneira de viver. E eu quero ler aqui o texto bíblico que vai dar a base para a nossa conversa de hoje, mas confesso para você que foi muito difícil selecionar um texto aqui, porque nós temos vários assuntos que poderiam ser... Aliás, vários assuntos, não, o assunto é o mesmo, mas eu poderia usar aqui vários textos para poder exemplificar essa nova maneira de viver proposta pelo apóstolo Paulo. Mas vamos ler aqui do versículo 17 ao versículo 19 do capítulo 4, porque ele vai nos dar um panorama geral do que há de ensino nesse capítulo 4 aqui de Efésios. Diz assim, Efésios 4:17. Assim, eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Bom, a carta de Paulo aos Efésios, ela muda do retrato da redenção até o capítulo 3 para o padrão que a redenção deve produzir, e esse vai do capítulo 4 até o capítulo 6. Ou seja, Paulo divide a sua carta entre as bênçãos da redenção e o que a redenção deve produzir nos crentes, ou o que a redenção deve produzir nas pessoas. O ponto é que a partir do capítulo 4, a nova vida em Cristo exige novos padrões de comportamento. O que Paulo vai dizer é o seguinte: se nós agora estamos, eu vou usar o termo que ele usou aqui em Efésios 4, se nós agora estamos revestidos de um novo homem, nós devemos viver de acordo com esse novo homem. O que Paulo vai mostrar nesse texto que lemos é que os gentios, os ímpios, eles experimentam uma dolorosa e inescapável progressão. Eles vão progredindo, eles vão avançando dolorosamente em direção à perdição. E o que ele começa a dizer? Ele diz, em primeiro lugar, que eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. É assim que ele começa dizendo aqui no versículo 17, digo a vocês e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Aqui talvez é importante fazer um comentário dessa separação que Paulo faz entre gentios, né, ou ímpios e crentes, né? Ele separa claramente esses dois grupos de pessoas. Mas o ponto é dizer que os gentios, eles têm uma própria maneira de viver. E a gente pode comprovar isso de maneira muito simples na nossa própria vida ou nas pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas, elas criam, os homens, eles criam maneiras de viver a parte das escrituras e eles se convencem que estão certos. Eles ouvem as escrituras, ou em alguns casos não escutam as escrituras, mas em grande medida eles ouvem as escrituras e falam, bom, isso não é legal, eu vou viver da minha própria maneira, do jeito que eu acho certo. Tem uma história que eu gosto, uma analogia que eu gosto e que se encaixa bem aqui nesse ponto, é a analogia dos dois peixes. Diz essa analogia que dois peixinhos novos
estavam ali caminhando pelo rio, né? Caminhando é ótimo, né? Nadando pelo rio e se depararam com um peixe mais maduro, um peixe mais velho. E esse peixe mais velho então vira para esses dois novos peixinhos e diz: olá, tudo bem? Como está a água hoje? E aí os dois peixinhos respondem: está muito boa. E seguem cada um ali o seu rumo, né? Os peixinhos mais novos vão numa direção e o mais velho na outra direção. Alguns instantes depois, um desses peixinhos mais novos vira para o outro e diz assim: o que é água? A ideia é dizer que muitas vezes nós estamos inseridos em um contexto, até mesmo cultural, e nós imaginamos que essa é a única maneira de fazer essas coisas. E nós até usamos uma expressão que é: as pessoas precisam fazer isso. E eu poderia usar aqui vários exemplos para poder esclarecer esse ponto, mas para não ir muito longe, né? A gente tem falado um pouco sobre namoro, e quando a gente fala sobre a ética cristã dos relacionamentos de solteiros, as pessoas, né, os gentios, eles dizem, né, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, dizem assim: não, mas as pessoas precisam fazer isso. E eu poderia citar aqui em relação ao dinheiro, em relação com a igreja, enfim, várias coisas em que quando somos expostos à verdade da palavra de Deus, rejeitamos e vivemos a nossa própria maneira de pensar. Imaginamos que a nossa maneira de pensar faz todo sentido, mas não percebemos que estamos inseridos num contexto cultural que nos diz que deve ser assim. Bom, como resultado dessa inutilidade do pensamento, lembre que é uma progressão. Então, à medida que eu vou rejeitando a palavra de Deus para viver de acordo com os meus próprios pensamentos, o que acontece? Versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. O que acontece aqui? Quando eu rejeito a luz da palavra de Deus, quando eu rejeito o ensino da palavra de Deus e vou vivendo de acordo com aquilo que eu acho melhor, de acordo com aquilo que eu penso ser melhor, cada vez mais eu vou caminhando em direção à escuridão. Cada vez mais eu vou ficando mais obscurecido. É isso que Paulo diz aqui. Ele diz: olha, eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos e ficam cada vez mais obscurecidos. E cada vez mais as verdades de Deus parecem ainda mais impraticáveis. Se tem uma coisa que às vezes ofende as pessoas, é dizer que você está casado com uma pessoa há 25, 30 anos e vive bem com essa pessoa. Muitos não acreditam. Por quê? Porque a verdade de Deus parece cada vez mais impraticável. O exemplo bíblico que nós temos é de Saul. Saul, ele se convenceu de que uma mentira era verdade, e a partir do momento em que ele se convenceu de que a mentira era verdade, ele não conseguiu mais retornar. E, lamentavelmente, nós vemos isso de maneira muito frequente. A pessoa, ela cria uma própria maneira de viver a parte das Escrituras e ela se convence cada dia de que aquela mentira que ela acredita firmemente ser verdade, aquela mentira é cada vez mais praticável, cada vez mais verdadeiro. Uma mentira que se torna verdade porque ele está obscurecido e caminhando cada vez mais para a escuridão. E qual é o resultado, então, dessa inutilidade de pensamentos que vai ficando obscurecido? O final é trágico. O versículo 19, o apóstolo Paulo fala assim: tendo perdido a sensibilidade. E de maneira muito dolorosa, a gente tem percebido isso. As pessoas estão insensíveis à palavra de Deus. O que nós temos visto em meio às pessoas é uma insensibilidade às verdades de Deus. Falar com as pessoas sobre ética cristã, de pureza sexual, a maneira como devemos tratar o dinheiro,
o perdão e outras coisas mais. Eu poderia dar vários exemplos aqui. Isso ofende grandemente as pessoas, elas estão insensíveis. Paulo fala isso. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez. Note o termo que o apóstolo usa, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O resultado é trágico. Qual é o resultado? O homem se entrega a ele mesmo, já que ele mesmo determinou o que é certo e errado, ele mesmo determinou o que é verdade, mesmo sendo mentira, caminhou cada vez mais em direção a essa mentira, ficou cada vez mais obscurecido e agora ele está por conta própria, ele está entregue a ele mesmo e esse é um resultado absolutamente trágico em todos os aspectos. Bom, moral da história, até porque a nossa prática hoje ela é longa, mas vamos lá. Moral da história, o resultado de uma vida ímpia é o afastamento cada vez mais rápido em direção à perdição. O resultado de uma vida vivida desta maneira é uma corrida cada vez mais rápida em direção à perdição completa. Bom, você deve estar se perguntando, o que devemos fazer? Como resolver isso aí? Porque a coisa ficou complicada. Esse é o nosso desafio dessa quinta-feira. Eu não vou nem fugir aqui do texto bíblico, o próprio texto vai dizer o que devemos fazer. Olha aí o que diz a partir do versículo 25. Lemos até o 19 e agora o 25, o apóstolo Paulo vai concluir toda essa sessão dizendo o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para a edificação dos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Isso é o que devemos fazer para não caminharmos nessa progressão dolorosa que o apóstolo mostrou. Obscurecidos nos seus próprios pensamentos, vivendo na inutilidade dos pensamentos, obscurecidos e depois, como o apóstolo diz, perdido toda a sensibilidade, se entregando à depravação com avidez. O que devemos fazer é isso que vimos aí a partir do versículo de número 25. Não é fácil, porque é uma nova maneira de viver. Tá certo, meu povo? Bom, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã. Senhor, o quadro pintado aqui pelo apóstolo é um quadro doloroso. Se não fosse a graça, a misericórdia, a salvação do Senhor, nós estaríamos assim também, vivendo na inutilidade dos nossos pensamentos, obscurecidos e cada vez mais afastados do Senhor, nos entregando com avidez a toda impureza. Mas obrigado, porque a tua graça nos alcançou, o teu amor nos alcançou, podemos ouvir a tua palavra, podemos ser disciplinados pelo Senhor através da tua palavra, e aí sim, meu Deus, com destreza, voltar a viver de acordo com
a tua palavra de acordo com a tua verdade. Pedimos que o Senhor nos ajude, porque não é fácil. Normalmente fugimos dessa realidade e por isso pedimos que o Senhor nos ajude. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.